Corinthians e Flamengo hoje em Itaquera. Dorival Júnior pressionado, Leonardo Jardim super à vontade. Chegou com paz de sobra no Flamengo. Mauro, um momento animador pro Flamengo e até o retrospecto, né? Mesmo sendo fora de casa, Flamengo costume bem contra o Corinthians também, mesmo sendo fora de casa em campeonatos brasileiros, Mauro. Inclusive no ano passado, no primeiro tempo, já poderia estar perdendo por mais de um gol, tomou 1-0 e depois virou. Os dois times têm momentos diferentes, sem dúvida alguma, né? O Corinthians não tem vencido seus jogos, mas poupou jogadores contra o Chapecoense, ou seja, priorizou esse jogo contra o Flamengo. O jogo é à noite também porque tem que completar lá um intervalo mínimo, né, entre um jogo e outro. Os dois jogaram na quinta à noite, então não poderiam jogar na quinta à tarde. Então será os 20h30 em Itaquera. É um jogo em que vamos ver a primeira partida do Flamengo com esse técnico Leonardo Jardim fora do Rio de Janeiro, porque quando foi visitante contra o Botafogo foi no Rio, obviamente, e agora vai jogar fora de casa. E o Corinthians precisando reagir porque está sendo muito questionado, porque tem jogado muito pouco também pelo próprio elenco que tem, né? Tem dívidas, sempre falamos isso, mas tem um elenco que em tese é capaz de oferecer mais do que vem oferecendo. Tomara que seja um jogo melhor do que o que vimos ontem no Morumbi, né? E agora, Mauro, você trouxe aí notícias de bastidores desse corretivo do Leonardo Jardim no Gonçalo Plata, que é algo que todo torcedor do Flamengo estava esperando que fosse feito por parte de alguém. O Plata tá achando que ele é rei do Rio, né? O Plata realmente tem ido muito para as noitadas, muito para festa, vem sendo questionado pelo torcedor. E aí você trouxe a notícia, Mauro, eu vou até deixar para você, de que o comportamento irrita o treinador Leonardo Jardim e que por isso o Plata não foi nem relacionado para o jogo, Mauro. Não é bem assim. O que acontece é que o Plata não foi relacionado porque o Plata é um jogador que não está correspondendo às expectativas do técnico no dia a dia. Isso passa pelas orientações dentro do campo, nos treinamentos, pelo que ele quer que ele execute. O Felipe Luiz escalava o Plata porque, assim, se o Plata fica na noite ou não, eu não sei, é problema dele. Eu não estou aqui para vigiar o jogador. Mas correr, ele corre. O GPS está lá para medir. Ele corre, ele se dedica dentro de campo. A questão do Plata é que ele não finaliza, ele não faz gol, tem poucas assistências. E o técnico do Flamengo quer um ataque mais visceral, que ataque, agrida, que finalize, e não um time que fique girando, esperando uma melhor oportunidade de arrematar. É uma clara mudança na forma de trabalhar, são técnicos, cada um com seus estilos, e evidentemente existe essa diferença que já foi amplamente comentada. O Plata não se encaixa. E dentro disso, no dia a dia, pelo que apurei, ele não empolga o técnico. Ele não demonstra entendimento ou desejo de entender o que o técnico espera do jogador na posição dele. O técnico vê como um ponta, ele é um ponta, ele não é um centroavante, foi escalado ali em algumas situações pela impossibilidade de contar com o Pedro, até contando com o Pedro, o Felipe escalou ali por opção do Felipe, aí era uma coisa do Felipe, sempre alegando que ele fazia o que ele pedia, que é essa pressão alta, que de fato ele faz, ele é muito participativo no jogo, mas ele não decide. E o Jardim quer jogadores que decidem, que chutam no gol, que finalizem mais, um time mais sem a posse de bola, que ele mesmo disse, posse de bola estéril, que é trocar passe e não chegar a lugar nenhum depois de um longo tempo só trocando passe. Então acontece isso. Paralelamente, ele tem fama de ser um jogador baladeiro, coisa e tal. Isso pode estar afetando? Pode estar afetando. Aí só o técnico pode dizer. E acho que não vai falar sobre isso, não acredito que fale. Mas a questão acho que é muito mais técnica, mais tática, mais de execução do que tem que fazer do que outra coisa. E o Plata é daquele jeito dele, meio desligadão e tal. Então o técnico não está satisfeito, não escala. Mas acho que é muito mais pelo que acontece ou não acontece em campo do que fora de campo. Não vejo como um corretivo, nada disso. Não atende, não escala. Ponto. O próprio Felipe Luiz, em dado momento, não escalou o Pedro porque estava insatisfeito. Deu uma bronca em público, não foi? Então, isso acontece com jogadores. O Garro não está no banco no Corinthians? O Garro está no banco, não está? Não tem jogado. Por que o Dorival põe ele no banco? Questão física só? Ou porque ele não é tão intenso na marcação, não é tão participativo sem bola? E um bidon da vida é muito mais. Né? São escolhas dos técnicos e acho que passa muito mais por aí do que por qualquer outra coisa. Agora, se
isso de fato, o comportamento dele em campo está afetando no dia a dia, eles têm lá os números, eles podem muito bem avaliar, mas a informação que eu tenho é muito mais uma questão também do perfil do jogador. O perfil do jogador é o que ele não consegue executar, que o técnico espera dele. O que ele quer de um jogador que atue na ponta? Recebe, tabela, finaliza, dá passe para gol, mais objetividade e mais poder de decisão. O Plata não é esse jogador. Ou nunca foi no Flamengo, né? Raramente foi no Flamengo um jogador decisivo. Tanto que ele tem números muito baixos. Eu sempre digo, parece que tem alergia ao gol. A coisa passa mais por aí. Agora, é aquela coisa, né? O Plata, bem ou mal, errando, acertando, o Flamengo foi campeão com ele. Ele fez muitas bobagens, 2 expulsões ridículas no ano passado, uma delas quase comprometeu o Flamengo na Libertadores, foi rigoroso o árbitro, mas ele foi ingênuo. Aquela situação ali com o Marco Rojo contra o Racing, deixou o Flamengo na mão, depois foi expulso porque deu um pisão na Arboleda logo depois do Flamengo fazer 1-0 no São Paulo, e aí acabou o Flamengo empatando o jogo na Vila Belmiro com 1 a menos. Nada disso teve consequência, porque os 2 títulos o Flamengo venceu a final, mas ele ficou fora da final, não estava disponível, né? E dificultou mais as coisas. Então, esse é um jogador que o atual técnico não parece gostar muito do estilo, do comportamento em campo. Se fora do campo também ele incomoda, piorou mais ainda, mas a coisa acho que é muito mais em campo. Porque ele corre. Ele corre para burro. Então, se ele passa a noite em claro e na hora ele corre lá, não sei se ele passa a noite em claro, digamos que passa na noite e tal, ele em campo ele corre, mas ele faz gol? Ele dá assistência? Não. Agora ele pressiona alto pra caramba, ele marca, ele cerca, ele corre. O Felipe gostava disso, que era muito questionada essa escolha, porque ele tem predicados, mas ele não decide. E aí a torcida reclamava bastante, a imprensa criticava, eram críticas pertinentes. Então mudou o técnico, mudou a forma de pensar. E deixar ele de fora, eu acho que é uma maneira de talvez ou motivá-lo ou dar o sinal de que o jogador estará disponível no meio do ano. O Juninho também ficava fora, lembra? Não era relacionado pelo Felipe Luiz e não teve nenhum problema de comportamento. O Juninho, 0. Era o quê? Era a questão mesmo do que ele faz em campo. O técnico não achava ele capaz, ou não via naquele momento ele como um jogador que pudesse ajudar tanto, ele ficava de fora. Vários jogos o Juninho não foi nem relacionado. Então acho que passa muito mais por aí do que por qualquer outra coisa. E hoje você arriscaria a escalação mais provável do Flamengo, Mauro? Ou não? Você acha que o Leonardo Jardim ele é tão capaz de surpreender quanto o Felipe Luiz, que você dizia que não tinha como prever uma escalação? Acho difícil prever. Na zaga, ele não tem o Léo Pereira, então Léo Ortiz e Vitão ou Danilo. Muita gente falando no Vitão, mas sinceramente não sei. Porque nos treinos ele deve ter tomado a decisão, né? Eu acho que nas laterais o Royal parece que não tem algum problema, se não puder vai o Varela. Do outro lado deve ser o Ayrton Lucas de novo, Alexandre de novo. Não acho que ele vai poupar às vésperas de data FIFA, poupar para a seleção. O Pulgar está suspenso, aí é Everton Araújo ou De La Cruz. São jogadores que ele pode contar junto com o Jorginho, né? Aí vai da opção do estilo do jogador, mais força, marcação, um jogador que carrega mais a bola, que é o caso do uruguaio. E no ataque eu acho que ele deve voltar, fazer algumas mudanças. Ele talvez volte com o Carrascal, talvez ele possa ter o Paquetá e o Arrascaeta juntos, ele tem revezado os dois. Difícil saber. No jogo contra o Botafogo jogou o Paquetá, contra o Remo jogou o Arrascaeta. Muito mal, por sinal, embora tenha dado uma assistência. O Paquetá entrou no final. Muito difícil prever se vão os dois juntos, se ele vai com o Carrascal pela direita, ou se ele vai manter o Luiz Araújo. O Sanaolinas que joga, Pedro Alves que joga. Mas são várias posições em que ele tem muitas opções, ele pode escolher de acordo com o adversário, com a estratégia que ele vai adotar, né? Também veremos qual vai ser a estratégia que ele vai adotar, se ele vai deixar mais a bola com o Corinthians, jogar em transição, vai pressionar o Corinthians no campo dele. Então são muitas perguntas sem resposta, só quando sair a escalação lá pelas 7h30 da noite a gente vai ter certeza. Qualquer coisa que eu diga aqui seria uma especulação. Como os colegas também estão especulando a escalação. Ninguém sabe, na verdade. Fica todo mundo especulando que ele tem que projetar uma escalação. Mas são muitas posições em que ele pode fazer diferentes escolhas. Agora, Arrascaeta e Paquetá, ele só colocou juntos um jogo, não foi isso, Mauro? Não me recordo não, Thiago. Eu acho que foi. De saída juntos, eu não me recordo. Contra o Cruzeiro, o Paquetá não jogou
Aí depois os dois jogaram e contra o Remo o Paquetá não jogou de começo. Eu acho que foi isso. A questão dos dois é que ele tem preocupações físicas com os dois. Já falou isso, inclusive. O Paquetá já está se aproximando do final da temporada europeia. Então ele vai fazer uma temporada e meia. Se ele for para a Copa do Mundo, não se sabe se vai. Ele não vai ter descanso durante o Mundial, né? E o Arrascaeta é aquele jogador que sempre exige um certo cuidado com a parte física. Eu acho que no caso do Arrascaeta tem outro detalhe, né? Ele jogou muito mal quinta-feira. Tem que estar com a cabeça no Flamengo, né? Não na Copa do Mundo. A Copa do Mundo está lá na frente. Renovou o contrato, está ganhando muito bem, contrato novo, então tem que jogar pelo Flamengo. Negócio de seleção do Uruguai, depois vê. Seleção é depois. Quem paga o salário dele é o Flamengo, não é a Associação Uruguai de Futebol. É isso, Flávio Prado e Fábio Piperno. O próprio Leonardo Jardim já deixou claro, né, que Arrascaeta e Paquetá algumas vezes não vão jogar juntos. O Paquetá, em 2 jogos do Brasileiro, começou no banco com o Leonardo Jardim. Vocês acham a decisão acertada? Porque, pelo menos é uma decisão corajosa. Ele começar 2 jogos com o jogador mais caro da história do futebol brasileiro no banco de reservas, Flávio Piperno. A mesma coisa que eu falei do Abel Ferreira, eu falo nesse caso aí. Você tem 2 jogadores desse porte, você não consegue, por falta de capacidade, colocar os 2 para jogar, eu acho um absurdo. Se eu tivesse 2 tipos de jogadores... O Vampeta fala sempre isso, o jogador ruim pode jogar junto, o jogador bom não pode. Eu acho que faz parte da função do treinador colocar os jogadores desse nível para jogarem juntos. Tem que jogar juntos. Enfim, mas eu acho absolutamente exatamente a função do treinador é exatamente fazer isso, colocar jogadores de alto nível para jogar. Quem tem que jogar são jogadores de alto nível. Você coloca alguém inferior para jogar porque você não consegue adaptar um sistema de jogo ao jogo. Ou seja, o seu rigor é o seu jogo, né? Os jogadores é que tem que se encaixar. O grande treinador, ele encaixa os craques. Então, acho um equívoco total. Ô Flávio, mas o problema na sua declaração é que, por enquanto, o time só cresceu, né? Desde que o Leonardo Jardim chegou. O time tem jogado bem com o Leonardo Jardim. Mas o time jogava bem com o Felipe Luiz também. Na temporada não, não vinha bem. Não começou, não dá pra encarar Campeonato Paulista, é igual comparar o Crespo com... O Crespo disputou o Campeonato Paulista, a babaeda não existe. Agora, o negócio tá começando agora, vamos devagar, quando troca treinador normalmente há um movimento diferente. Eu acho que o grande treinador é aquele que adapta as grandes peças para jogarem juntas. Senão fica fácil, você faz o seu sistema, ele é quadradinho e acabou. Tem tanta gente querendo meio Paquetá e meio Arrascaeta, né, juntos. Você imagina um cara que tem não usar, eu acho piada. Tem que adaptar. Concorda, Piperno? Eu me surpreendi com o Paquetá 2 vezes aí no banco de reservas, em jogos com o Leonardo Jardim. Se eu não me engano, foram os 2. Foi Cruzeiro no primeiro, no segundo ele jogou, foi contra o Botafogo, contra o Remo ele começou no banco também. Você sabe que teve um momento, o Rodriguinho, que jogava no Corinthians, teve uma fase muito boa, né? Ele foi pro Cruzeiro. Aí chegou no Cruzeiro, o Arrascaeta ainda estava lá. O treinador do Cruzeiro, à época, ele não queria pôr os 2 juntos, porque achava que eles eram jogadores muito parecidos e tal. O Carille, quando o Corinthians foi campeão, ele não tinha centroavante, ele escalava o Rodriguinho de falso 9 e deu certo. Então, assim, veja, aqui no futebol brasileiro, né? O Zagallo de 70, por exemplo, já ensinou todo mundo de que, você tem um monte de craque juntos, é o dever do técnico arrumar espaço para todo mundo jogar. E ele fez isso e montou um time antológico. Então, o que eu disse sobre o Abel, eu acho que também é o benefício da dúvida em relação às opções do Leonardo Jardim. Ou seja, se um deles, o Arrascaeta ou então o Paquetá, ficarem fora por questões físicas, aí de controle de carga, pelo menos nesse momento, ok. Então, a comissão técnica, ela tem acesso a todos os dados do jogador e ela vai ter elementos para avaliar isso. Se for simplesmente uma questão tática, aí não. Aí cabe a crítica. É evidente que os 2 têm que jogar, né? Eu acho que difícil, por exemplo, você montar um time de São Paulo. São Paulo você tem você tem poucas opções. E um time como o Flamengo, você tem tanta gente assim, escala quem tem mais bola.
Agora, não dá para, sabe, poupar, deixar no banco o cara, porque, puxa, é difícil esse pessoal todo conseguir jogar junto. Não pode ser assim, não. Então, eu espero que a justificativa seja essa: controle de carga. Sim, controle de carga, mas em 3 jogos, aí dá pra em 2 aceitar. o Paquetá tá fora, é questionável, é surpreendente. É o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, por isso que eu perguntei. E o Paquetá, controle de carga é muito usado pelo Neymar e até questionado, né? Quando se fala que o Neymar, controle de carga. Mas em 3 jogos do Brasileiro, 2... Mas aí é diferente, quer dizer, aí é o seguinte: a comissão técnica está avaliando que talvez um jogador, nesse momento, ele não tenha condição desse esforço, de dar esse esforço, de ser submetido a esse esforço todo. Então aí é uma opção que parte da comissão técnica. No caso do Santos, a gente sabe que os interesses subjetivos e as determinações, elas não são sempre de responsabilidade da comissão técnica. Então, eu imagino que no Flamengo tem gente para avaliar isso. E se ele ficou fora em 2 jogos por conta de uma necessidade de preservação, eu acho que dá para aceitar. Se foi meramente por opção técnica e tática do treinador, aí quem tem que ser cobrado é o técnico, claro. E Piperno, dá pra gente dizer se tem favorito esse jogo de hoje? Pra você tem favorito esse jogo de hoje? Sim, o Flamengo normalmente tem vencido o Corinthians. Mesmo sendo em Itaquera? Mesmo sendo Itaquera. O Flamengo tem vencido o Corinthians muitas vezes, inclusive aqui em São Paulo. Ano passado, né, foi aquele famoso jogo do 2-1, em que o Corinthians perdeu um pênalti, depois ficou reclamando de lateral supostamente marcado errado. Veja o nível do detalhe ao qual algumas reclamações chegam, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo é mais time e é favorito, sim. E, deixando claro, tá, a situação da tabela, o Flamengo tem um jogo a menos, por causa da final da Recopa Sul-Americana. Se o Flamengo vence o Corinthians hoje, ele vai para 16 pontos com 7 jogos, ficando assim atrás do Palmeiras, 3 pontos com um jogo a menos. Quem pode passar os 2 é o Bahia. O Bahia pode vencer. O Bahia tem 6 jogos, né? E 14 pontos. Isso, ele pode chegar a 20. Verdade, O Bahia tá ali na 4ª colocação, com 14 pontos, em 6 jogos disputados. E pode chegar a 20 com os 2 jogos que tem a menos. Mas eu acho, né, Piperno, com todo o respeito ao Bahia, que os grandes favoritos mesmo, e que todo mundo tá vendo qual distância que vão ficar, são Flamengo e Palmeiras. Não, eu acho que o Bahia é um bom candidato aí ao troféu Atlético de Madrid, até porque como ele não vai ter competição internacional, ele vai ter algumas folgas de calendário a mais, né? Então eu acho que dá pra gente imaginar que o Bahia tenha condições de se preparar melhor para o Campeonato Brasileiro. O Bahia faz um investimento muito bom, muito bacana, Grupo City e tal. Eu acho que é um trabalho muito bem estruturado, muito sólido. Mas, assim, eu acho que está faltando um salto maior, né? Ou fazer um Campeonato Brasileiro melhor, perdeu fôlego ano passado na reta final, ou então um bom mata-mata, quem sabe ir na Copa do Brasil, porque em mata-mata o Bahia, infelizmente, ainda não tem ido tão longe. E aí tá assim, o Flamengo, se vencer o Corinthians, fica a 3 pontos do Palmeiras, e o Corinthians, se vencer, também se distancia de qualquer perigo ali de demissão do Dorival Júnior, além de brigar no topo da tabela e não na parte de baixo. Pro Corinthians, esse jogo vale muito, para não brigar na parte de baixo da tabela, e sim na parte de cima. Um Corinthians que tem Dorival Júnior chegando muito pressionado para o jogo.